mas como uma ministração. E ela compreende ali o livro de Bamidbar. Nós já estamos chegando ao fim do livro de Bamidbar. E ela compreende o livro de Números, né? Bamidbar 30, capítulo 30. Nas Bíblias cristãs é o versículo 1, na judaica é o versículo 2, tem essa divergência, lembra? Então, para quem está com a judaica, é o verso 2. Para quem está com a Bíblia cristã normal, versículo 1. Todos acharam? Bamidbar 30, verso 1. Vamos ler o que compreende as Escrituras. Vai Daber, Moshe, El Hashei, Hamatot, Livnei Israel Lemor, Ze Hadavá, Asher, Tzivá, Ayer. Vou ler o que está escrito. Falou então Moisés aos chefes das clãs das tribos de Israel: eis o que o Eterno ordena. Baruch Hashem? Você gostou dessa daí, né, Will? Você te surpreendi agora, fala a verdade. Eita glória. É que eu escrevi aqui em português. Nós estamos tentando resgatar a forma com que era feito na época de Yeshua. Então você vai perceber que ao longo dos avanços do nosso estudo, nós vamos voltar àquele período. Porque o nosso ministério tem a característica de restaurar. E restaurar é voltar, né, ao contexto original, às práticas como os apóstolos, para dali então seguir a estatura que Deus quer. Que eu creio que é a figura de Abraão, né? A figura de fé, o nosso patriarca, o nosso pai da fé. E eu creio que todos os homens, todos os servos de Deus, discípulos de Yeshua, tem que chegar nesse nível aí, pelo menos de Abraão. Amém. Amém? Então, se nós chegarmos ao nível dos apóstolos, nós estaremos caminhando para a direção correta. Então, um trabalho difícil, hein? Voltar a ser aquela guerrilhar, aquela congregação, é muito difícil. Mas se nós conseguirmos, aí a restauração vai começar. Amém. Ó. Aí vai começar de verdade a restauração. E eu creio que nós vamos conseguir para a glória de Deus, porque tudo é possível ao que crê. Amém? Amém. Então, nós estamos colocando. Você vê hoje já uma música no hebraico logo para iniciar, para vocês pegando gosto. Nós vamos colocar o data show para vocês entenderem o que nós estamos falando. Vai ser uma bênção. As leituras das porções, nós vamos tentar trazer o primeiro verso que aparece no hebraico, para que você se familiarize, porque a porção Matot, porque ele aparece aqui, ó. Vai Daber, Moshe, El Hashei, Hamatot. Matot significa tribos. E aí você vai ler aqui, falou então Moisés é o chefe das tribos de Israel. Beleza? Então o nome da porção se compreende pelo primeiro verso que aparece. Todos sabem disso, né? Amém. Quem não sabia? Levanta a mão. Todos os nomes das porções aparecem pelo primeiro versículo ali. Vai ter a palavra principal, vamos dizer assim. Falou Deus a quem? As tribos, através de Moisés. Ele falou as tribos. Então, tribos. Aqui nós temos várias tribos. A tribo de Judá, a tribo de Zebulon, nada a ver. Tribo do Pirim. Glória a Deus. Aqui nós estamos em vários tipos de pessoas, né? E se a gente for pesquisar, nós não sabemos que linhagem que nós somos. Nós não temos né? Que linhagem? Eu sou da tribo de Judá, Zebulon. Hoje eu creio que todos nós pertencemos à tribo de Judá, por intermédio de Yeshua, que é judeu. Amém, tá bom. E nos conectou à oliveira verdadeira, que é Israel. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos estudar o que trata a porção Matot, tribos. Olha que interessante. O nome da porção ela é tribos, porém vai tratar sobre votos. Primeira parte, né? Nós trataremos sobre votos. A segunda parte nós trataremos sobre guerras contra os medianitas, né? E a purificação dos despojos de guerra. E no capítulo 32, no finalzinho, o pedido da tribo de Ruben e de Gad, né?
que foi um pedido que vocês viram até ontem, quem estava no culto, para não ficar lá na terra de, vamos dizer, Canaã. Eles queriam ficar do lado leste do Jordão. Ah, aqui essa terra tá boa, vocês vão para lá e a gente fica aqui mesmo, tá tudo certo. E aí vocês vão ver que coisa fantástica acontece. Então, para nós começarmos, vamos tratar sobre voto. Deve-se votar, não posso fazer voto. E aí? O que é um voto? Quem sabe me explicar? O que é um voto? Uma promessa? Um compromisso. Um compromisso? Um compromisso que trata o quê? O que é um voto? No hebraico, ned, ou votos, nedarim, né? Nedarim, deixa eu ver. Nedarim. Vem de neder, de voto, né? O que é? Busca uma intervenção divina. Às vezes as pessoas fazem um voto para buscar uma intervenção divina naquilo que ela não consegue, vamos dizer assim, realizar, naquilo que é impossível aos olhos dela. Vou dar um exemplo de um Cumprimento voto. da palavra? Voto. Hã? Cumprimento da palavra? Como Tem que assim? cumprir a palavra, cumprir o voto. É A cumprimento. sua palavra, cumprir a Isso, sua palavra. Não, sim, mas o que é um voto? O que é? O que é um nedarim em voto? O que é? É um pedido de intervenção divina? Serve para isso também? Serve. Serve como um pedido. Um pedido para uma intervenção divina. Serve para isso? Serve. Vou dar um exemplo. Sara. Ana. Misericórdia. Ana. Lembra de Ana, que era casada e não podia ter filhos, e a outra esposa do marido humilhava ela, Penina, e aí ela faz um voto diante do Senhor, pedindo Samuel, e aí Samuel vem, lembra disso? Então voto também serve para quê? Para uma intervenção divina, para que o Eterno entre, sabe, com uma providência naquilo que você está fazendo voto. Mas ele serve só para isso? Não. Ele serve também para você, por um tempo, se elevar, se santificar. Dá um exemplo de um voto aí para se santificar. Nazireu. Voto do nazireado, não beber bebida forte, se abster de relações sexuais por um período, né? Bebida também por um período. Um voto de nazireu. E tem outras características do voto de nazireu. Outro voto, que acontece na Brit Hadashah, no 1 Coríntios, capítulo 7, que Paulo fala, que é um voto de você pode fazer as coisas, você pode fazer aquilo, mas você fala assim, eu vou me abster disso para me elevar a um período. Vou dar um exemplo. No casamento, relação sexual. Pode-se fazer relação sexual no casamento? Deve-se fazer. Viu mulheres casadas, homens casados? Não é pode, deve. Deve. Está escrito, deve. E aí, Paulo vai tratar o seguinte, que não é bom que o homem pare de ter relação sexual com a mulher, a não ser que por mútuo consentimento, eles, por um período dedicado à santificação, à oração, eles se apartam. Então, é um voto que não é que eu devo fazer, não. Eu posso ter relação sexual com a minha mulher todos os dias se eu quiser, mas eu posso fazer esse voto ao Senhor para me elevar, para me santificar, para eu me dedicar à vida espiritual. Eu posso fazer. E aí nós vamos ler aqui alguns votos e eu vou explicando esses votos quais são. Ó, se uma pessoa fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por juramento a cumprir uma promessa formal, não poderá violar sua palavra empenhada. Então, se você fizer um voto ao Senhor, você tem que honrar este compromisso. Você tem que honrar. A palavra do ser humano, ela tem que ser honrada pelas ações delas. Não adianta a gente com os lábios falar uma coisa e com as atitudes fazer outras. Então você deve cumprir o voto que você fez. Então nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de voto que a gente faz. Eu vou chegar lá no que Yeshua falou. Vamos seguir. Ó,
tudo aquilo que for prometido por sua boca, assim deverá ser executado. Se uma mulher, ó as mulheres aí, presta atenção, fizer um voto ao Eterno, obrigar-se a uma promessa formal, ainda que jovem, solteira e morando na casa do seu pai, e se este, tomando conhecimento do voto ou do compromisso que ela assumiu, nada lhe disser, seu voto está válido. Então vou dar um exemplo, as mulheres menores de idade, que está ainda sob a tutela do seu pai, sob o cuidado do seu pai, ela faz um voto a Deus, o seu pai viu o voto que ela fez. Se o seu pai não falar nada, o voto está válido. Porque o pai exerce autoridade sobre o filho. Porém, se o pai viu o voto e falou, essa menina está louca, está fazendo um voto de tolo, ele pode anular o voto. Interessante isso, hein? Então a menina foi lá, fez um voto a Deus. O pai viu e falou, você não vai fazer esse voto coisa nenhuma. E anular. E aí tem as características de anular. Ele pode, com autoridade sobre ela, anular o voto. Aí nós já conseguimos entender que existem autoridades sobre as nossas vidas. E essa autoridade muitas vezes determina se as coisas que a gente vai falar e fazer vai acontecer ou não. Vou chegar no mistério lá. Então, meninas menores, se fizer um voto e o pai falar beleza, beleza. Se o pai falar não, beleza, não, beleza. O seu voto não está válido. Não adianta a pessoa falar, mas o meu voto é com Deus, não é com o meu pai. Não adianta. Olha o que a palavra diz. Se o seu pai anulou o voto, acabou. Você está sob a tutela dele. A mesma coisa uma mulher casada. A mulher casada que faz um voto ao Senhor e o marido viu, se o marido por um tempo não falar nada, subentende que o voto está válido. Se o marido falar assim, não concordo com esse voto, não vai fazer, não se... acabou o voto. Aí você já viu as igrejas ensinando errado? Quem já percebeu isso? Faz um voto, o seu voto é com Deus. Faz um voto, aí vai usar dinheiro sempre, geralmente. Aí a mulher que está lá na igreja, sabe, aquelas bem religiosas, vai lá, pega o dinheiro do marido e tal, para fazer o voto lá para entregar na igreja. Aí o marido fala, você é louco, vai entregar esse dinheiro? Meu voto é com Deus, meu compromisso. Não vale. O marido não concordou. O voto se torna inválido, porque o marido exerce autoridade sobre a mulher, sendo cabeça da mulher. Só que se o marido também não falar nada, por um período, subentende que ele aceitou. Então olha que interessante, isso já é para a gente parar e analisar o quê? Existe autoridade sobre as nossas vidas. Se eu sou menor de idade, meus pais. Se eu sou casado, seu marido. Eu ia falar o meu marido, aí é ruim, né? O seu marido. Seu marido é autoridade sobre a tua vida. E não adianta bater o pé, você vai estar afrontando uma lei de Deus. Aquele que se opõe ao marido, na verdade, se opõe às leis do Eterno. As mulheres não ficaram tão felizes, né? Eu vi que elas não ficaram felizes. Mas essa é a vontade de Hashem. Sabe, essa sujeição é para a gente entender que nós temos sim igualdade no tocante à salvação, mas no tocante aos atributos de autoridade, nós temos hierarquias. E se você não se opõe a uma hierarquia, você não se opõe à vontade de Hashem. Vou esclarecer isso. Se você se opõe a uma hierarquia, você se opõe à vontade de Hashem. Porque as autoridades constituintes foram dadas por quem? Por Deus. E se eu me opor a isso? Pode ver que as escrituras, elas vêm tratando muito de hierarquia, e Coré, Datã, Abirão, e ela vem tratando disso. E agora ainda não parou. Agora vai tratar no conjugal, no pai e filho. Ó, filha, vai fazer um voto ao Eterno, mas tem que fazer legitimamente, tem que fazer um voto digno, tem que cumprir a sua palavra. Se o pai olha para o filho e fala, você vai cumprir esse voto? O cara fala, você não vai conseguir cumprir isso, então está inválido. Entende isso? O marido analisa o voto da mulher. A mulher faz um voto de loucura, Eu vou ficar 1 ano sem ter relação sexual, não está válido. Tá de brincadeira. Né? É por muito consentimento, Paulo fala. Então, não, você está doida? Está me jogando para o mundo? Não pode. Então nós temos que tomar cuidado
com um tipo de voto ou juramento que a gente faz ao Eterno. Porque se você não tem, vamos dizer, se você não consegue cumprir, esse voto é melhor não fazer. Nós vamos chegar aí. Aí vamos lá. Ó, e se uma mulher fizer o voto ao Eterno, obrigar-se a uma promessa formal, ainda que jovem solteira, tal, morando na casa do pai, e este, tomando conhecimento do voto ou do compromisso que ela assumiu, nada lhe disser seu voto, qualquer que seja, será válido. Porém, se seu pai, no dia em que tomou conhecimento e fez oposição à promessa, nenhum dos votos e das promessas que a moça fez será válido. O Senhor não a tratará com rigor, porquanto o pai da jovem não a deixou cumprir o que prometeu. Então você não vai ter um ai de Deus, o juízo de Deus, as punições de Deus, por não ter cumprido o voto. Você não cumpriu o voto porque alguém se opôs a esse voto, se é autoridade sobre a tua vida. Se a moça se casar depois de comprometer a um voto, ou depois de seus lábios proferir alguma promessa, ainda que irrefletida, pela qual se obriga a si mesmo, e seu marido tomar conhecimento, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelas quais ela se obrigou permanecerão válidos. E necessário lhe será cumprir plenamente a palavra empenhada. Contudo, se no dia em que ficar sabendo deste fato, seu marido lhe fizer oposição, proibindo-a de cumprir o prometido, então o voto é declarado nulo, e ela não precisará cumprir o compromisso firmado ou a promessa precipitada. O Senhor a perdoará. Então o voto ele só pode ser quebrado por uma autoridade que não aceita esse voto que você fez. E a autoridade sobre a tua vida é o pai, quando você é solteiro debaixo da tutela dele, ou você é esposa com seu marido. Ele se opõe ao seu voto é anulado no mundo espiritual. E não vai vir consequência sobre a tua vida, porque quem anulou esse voto, quem não deixou você cumprir esse voto, foi a força da autoridade que exerce sobre a tua vida. Conseguiram entender? Amém. Agora olha o outro problema, a pessoa fez um voto e não cumpriu. O marido deixou, o quê? Suicídio. Suicídio. A pessoa, o marido concordou, o pai concordou, ou o homem fez um voto, tá tudo certo, tá válido, o voto tá legal, Deus aceitou o seu voto, e você não cumpriu. Voto descumprido é o quê? Desobediência. E o que acontece? Maldição. E você quer ser amaldiçoado? Aí, diante disso, diante desses votos, os nedarim, que você vai fazer ao Eterno, é bom fazer voto? Sim. Hã? Sim. Se você tiver para cumprir, é bom. Porque o voto pede uma intervenção divina em algo que você não consegue realizar. O voto te faz elevar as características da santidade, então o voto é mal? Ó, a pergunta: votar é mal só quando for do PT. Mal com um, é de bom. Ou de é de bom. É isso aí, tá certo. De bom, né? Isso é de bom. Mal era de bem, né? Vocês lembram disso daí na escola? Hã? Votar é mal? Não. Depende. Aê! Depende. Depende do quê? Se você cumprir, é bom. Se você descumprir, É mal. é mal. E do que vale tudo isso daqui? Suas ações devem honrar suas palavras. Suas atitudes devem honrar o que você falou. Não adianta eu sair falando ao Léo, não, porque meu pai, faço isso, ele batar. Se as suas atitudes não são assim. Você está me olhando assim?
mesmo. Você não está enganando a Hashem. Você está enganando a si próprio. Então, o que eu falo, ela tem que estar em conformidade com aquilo que eu faço. Essa é a maior lição de um voto para mim. As minhas palavras têm que ser honradas pelas minhas atitudes. Não adianta eu ficar fazendo trato, fazendo voto, falando coisas que eu não consiga cumprir. Então, se eu não consigo cumprir, eu não voto e eu não faço promessa de nada. Porque é exatamente isso que Yeshua vai tratar. Porque no meio de uma congregação tem um monte de pessoas que são perturbadas por Hassatã. Perturbadas por Hassatã, por Satanás. E essa perturbação tira a pessoa do estado racional e deixa a pessoa muito emocional. E às vezes no teu emocional você fala, vou fazer voto, vou fazer isso, vou cumprir isso, Deus vai intervir no seu emocional. Mas você não mediu se você tem habilidades, se você tem, né, características para cumprir aquilo que você está falando. Porque na hora do emocional você, oh Senhor, serei fiel, cumprirei todas as suas palavras, oh meu Deus. Aí chega lá fora e já comete o maior deslize da sua vida. Começa a falar besteira, falar da vida alheia, pecar deliberadamente. Entende isso? O que adiantou as suas palavras aqui? Nada. Então essa porção das tribos vai tratar, primeira coisa, vocês, olha como o Eterno é sabido, né? É sabido. Que ele vai tratar assim, ó, eu vou tratar com o povo que as palavras deles vão ter que ser honradas pelas atitudes, porque o fim da porção eles vão ter que honrar o acordo que eles fazem com Moisés. Então Deus vai tratar primeiro isso. Pode ver que tudo na nossa vida, o Eterno ele vai nos tratar, nos colocando como? Em situações. São as situações da vida que nos tratam. Por isso depois nós vamos ver Macei, as jornadas. Para lembrar de todo um tratamento, de todo um processo para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Estão conseguindo entender isso? Maravilha. Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Matitiahu. Vamos para abrir e Radachá. Mateus. Capítulo 5. Ao 37. Olha aqui, olha isso, como vai confrontar. Ó, também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jurareis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então não parece que Cristo está indo contra a Torá? A princípio parece. Ó, ele fala assim, ó, vocês ouviram lá o que foi dito antigamente: não jurareis, mas cumprireis rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jurarei de forma alguma. Não fazer nenhum tipo de voto, de juramento, de nada. E por que Yeshua falou isso? Porque ele estava indo contra a Torá? Ou porque o que estava acontecendo na época dele, estavam fazendo as pessoas falarem de boca e descumprir nas ações? O que vocês acham? O que estava acontecendo na época dele. Era exatamente isso. A Torá proíbe? Não. A Torá, ela fala que você pode fazer voto, você pode fazer promessa, você pode fazer juramento. A Torá permite. O que ela não permite é juramento falso. Abra aí o livro de Vaikra 19. Levítico 19.
verso 12. Quem pode ler, por favor? Não jurem em falso por meu nome. Isso seria uma profanação do nome do seu Deus. Eu sou Adonai. Então, não jure falsamente pelo nome do Eterno. Isso daí é profanar. Isso é profanação. Então, eu não posso jurar falsamente. Eu não posso fazer juramentos falsos. Mas legítimos eu posso. Então, Yeshua, ele estava indo contra os juramentos mentirosos, falsos, pessoas de boca e de atitudes tudo errado. Fala uma coisa, mas faz outra. Promete-se uma coisa, mas não cumpre. Fala que é pai e na verdade é ímpar. Estão conseguindo entender? A palavra, ela deve ser honrada pelas ações. Então é sim, sim, é sim. Não, não, não. Não existe um meio termo. Fez acordo, cumpra os seus acordos. Porque o que o Eterno quer de nós, lembra que sempre nós falamos isso, a palavra de Deus ela vem para moldar o nosso comportamento humano. Ela vem nortear um comportamento humano. Então, não serve de nada nós aprendermos tudo isso e essa palavra não surtir efeito nas nossas ações. Não adianta. É conhecimento nulo. É o que Tiago vai falar. Não adianta você dizer tenho fé e não tem as obras que correspondem a essa fé. Você fala que tem uma fé gigante. Aí a pergunta é, mostra o que você fez com essa fé gigante. O que você já fez na vida? As suas obras, mostra aí. Com toda a fé que você tem, o que você já fez? Mostra. Então, a sua fé é de boca. A fé de boca serve para nada. A fé sem as obras, ela é morta. Serve para nada. Mas, você apresenta as suas obras. Ó, fiz isso, fiz aquilo. Igual você pega Rambam. Todo mundo sabe quem é Rambam, né? Moisés Maimonides. Pega a obra que o cara fez. Mishneh Torah. Ele desenhou. Sabe? Ó, esse mandamento se pratica assim. Os 613 mandamentos. Ele detalhou. Das escrituras ele removeu das escrituras. E ele detalhou como que se pratica aqui. O povo aprender. Criou princípios de fé. O povo fala, eu tenho fé em Deus, então segue esses princípios. Você que fala que tem fé em Deus. E sabe em qual período que ele fez isso? No período das perseguições. No período em que os judeus eram ameaçados de morte. O cara não tinha tempo, o cara era filósofo, era médico, era matemático, era um monte de informação. E era rabino. E no meio da perseguição, fugindo de um país para o outro, por causa da Inquisição, a igreja querendo matar todo mundo ao fio da espada, converter todo mundo pela força, e o cara só fugindo. Ele constituiu toda essa obra. No meio acadêmico judaico, fala de Moisés, é Moisés, o outro cara mais importante. Por quê? Moisés Rabbeinu, que recebeu a Torá no Monte Horeb, e Moisés Maimonides, que detalhou a Torá. Cara importantíssimo. E olha a obra que o cara fez. Será que esse cara tem fé em Hashem? Esse cara tem fé. Agora pega nós. O que a gente fez? Com a fé que a gente tem? Com as palavras que a gente fala? Cadê as obras? É isso que testifica a fé. Porque, olha isso. Eu já coloquei isso aqui uma vez. Vou colocar de novo. Fé, crença. Qual a diferença? Qual a diferença de fé para crença? Fidelidade. Qual que é a fidelidade? Fé. Fidelidade. E o que mais? Confiança. O que mais? Agir. Agir de maneira tal. Tal o quê? Tal ao que gerou a fé. Aí a pergunta é, o que gera fé? Palavra. Palavra de Hashem. Ao ouvir a palavra, a fé vem por ouvir a palavra de Hashem. Certo?
A fé é gerada através da palavra de Hashem. Então o que é a minha fé? É a minha fidelidade, a minha confiança em agir de maneira tal ao que eu aprendi pela palavra. Estão conseguindo entender? Isso é fé. O que é crença? Vai, gente. Acreditar. Em qual dos aspectos nós temos que estar? Fé. Na fé. Na crença, não. Porque olha como acontece. A pessoa acredita que o Vale do Sal vai libertar ela. Ela está na fé ou na crença? Crença. É o que ela acredita. Mas é o que Deus ensinou? Então ela está aqui, ela não está aqui. Porém, a fé, a fidelidade, a confiança, agir de maneira tal, através da palavra, ela gera em nós uma crença inabalável. Porque crença é acreditar. A fé gera crença. Mas se nós não temos a palavra, a fidelidade, a confiança no que nós aprendemos, as nossas crenças serão igual de todos os pagãos. Ah, vou pôr um trevo de 4 folhas na orelha, vai dar certo, vai dar sorte. Ah, vai dar sorte. Ah, eu vou fazer uma campanha, Deus vai agir. Vou usar a mesma camisa todo domingo, Corinthians Vou ganhar. Simpatia, né? Vou usar todo domingo a mesma camisa, Corinthians ganhar. pro Corinthians ganhar. Vou lutar com a mesma cueca pra ser campeão. Então os Vou- caras Essa daí eu nunca vi. Mas. Porquice, né, mestrão? Isso é porquice. Então, assim, tem vários tipos de crendices. E no meio cristão tem um monte. Por isso que eu não vivo pela crença da religião. Nós vivemos pela fé, que é a instrução da Torá, da palavra. Se a palavra me norteou, ela me deu uma instrução, o que ela requer de mim? Mestrão, quando você dá uma instrução para os seus alunos, o que você requer deles? Que eles pratiquem aquilo, que eles façam exatamente aquilo, porque é aquilo que vai funcionar. O Eterno me deu uma instrução, o que ele requer de mim? A prática daquela instrução, porque é isto que vai fazer as obras acontecerem. Agora não adianta a gente perder tempo de manhã, eu estou cumprindo o Shabbat, 13 bênçãos, pensamento egoísta, né? Cumprir o mandamento, 13 bênçãos alcançadas, glória a Deus, estou ficando muito abençoado. Pensamento egoísta, não. Eu estou cumprindo o Shabbat não só para receber as bênçãos de Hashem, mas para ser instruído na sua lei. Glória a Deus. Aleluia. Veja, porque até a kavaná, a intenção do coração tem que ser diferente. Eu não estou visando aquilo que ele pode me dar e me favorecer, porque eu sei que as bênçãos dele sobre a nossa vida, basta obedecer, vai alcançar. Então, eu não estou pensando nisso, eu estou pensando no tipo de pessoa que eu vou me tornar, no tipo de servo de Deus que eu vou ser lá na frente. Porque a instrução vai moldar o meu comportamento humano, e eu vou me elevar. E é necessário se elevar? Não. Claro que Não. não. Não, ela estava brigando com ele. Ela fala comigo. Desculpa. Não, ninguém faz isso, não. Não sei, você está ensinando errado, né? Tem que se elevar. Você levou, ela falou, não, você está... E olha que tremendo, elevação. Ó, nós estamos falando de votos, cumprimentos. Por quê? Nós falamos que o voto ele serve para ter uma intervenção de Deus ou para se elevar. Porém, você não pode prometer uma coisa e não cumprir. E olha que tremendo. Vem comigo nos desenhos. Não, ixi não. Ixi não. Ixi, ixi. Ixi é homem. Já é mulher. Vem comigo no glória. Ó, vou fazer a mesa de tênis. É. Né? Ó, olha que interessante isso daqui. Aí a máquina que solta as bolinhas. Queria que essa bolinha você tá ali. Ixi, demais, hein? O que é isso aqui? Ah, lá, tô falando que meus desenhos tá demais. O misto, tá verdade. Nossa, eu pensei que é mesa de tênis, mano. Não, mas você não conversa não.
Ó, vou fazer aqui, ó. Nada. A máquina de bolinha aí que solta as bolinhas. Opa, você exigiu, viu? Vamos lá. Maravilha, ó. O Mística. Olha que interessante. Existem 3 lugares lá no Mística, certo? 3 divisões. O átrio, que é o pátio interior, santo lugar, santíssimo. Beleza? Sim ou não? Sim. Tranquilo? Beleza. No átrio, quem fica no átrio? Todo mundo. Todo mundo. É, todo mundo. Quem fica no santo lugar? Os corraninhos, sacerdotes. Quem fica no santíssimo? Coregador, sumo sacerdote. Beleza? Todo mundo pegou até aí, né? Quem fica no átrio? Todo mundo. Quem fica no santo? Sacerdotes. Quem vai lá para o santíssimo? O sumo. Beleza? Tranquilo. Aí vem a palavra assim, ó. Aceita Jesus para ter a salvar? Para ter a salvação. Pastor Éder, me ajuda. Olha para o teu amigo e fala assim, para ter a salvação. Para ter Para ter a salvação. Isso é plágio. Isso é plágio. É plágio. Então olha que interessante. Aceita Jesus para ter a salvação. Ó, nós aprendemos aqui, principalmente nas aulas de teologia, que a entrada para um relacionamento com Deus é pela porta. Certo? Não tem como você entrar no outro lugar do lixo. Eu vou entrar aqui para quê? Vai cair lá no Santo do Santo. Vai cair morto, né? Não tem como. Então, existia uma entrada. Beleza? E essa entrada tinha 4 colunas e 4 cortinas diferentes. Nós entendemos pelos estudos que o 4 é a letra Dalet do hebraico. Que significa porta. Você já leu o que está escrito em João, capítulo 10, versículo 9? Você já leu o que está escrito? Quem nunca leu? Lê aí, por favor, alguém. João 10, versículo 9. Mas tem que ser rápido, tá? Muito bíblico, vai lá. Deixa os outros procurar. Vamos lá. Quem achou, diga. Amém. Achei. Amém. Vai. Gente, lê. Vamos rápido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvará-se. Entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a porta. Quem que falou que é a porta? Yeshua é a porta. O que é porta? O acesso. Ele está aqui, ó. O acesso, ó. O acesso. Eu sou a porta. Aquele que entrará, sairá, encontrará alimento. Beleza. Então Yeshua é o acesso. Eu aceito Jesus para morar no céu? Que a igreja ensinou? Isso é crença. Isso não é fé. Isso é o que os outros acreditam. Eu aceitei Jesus, eu estou salvo. Aí as pessoas não entendem. Meu Deus, hoje à noite vai ser forte. Salvação. Eu tenho que salvar as minhas ações. Isso é salvação. Não faz salvação porque ele morreu na cruz, mas ninguém explica o que é salvação. Salvação é salvar as ações do ser humano. E o ser humano só age de maneira que pensa. Então, primeira coisa que tem que acontecer, metanoia. Quem gera a metanoia? A mudança de mentalidade, a mudança de... a palavra. Então, o acesso, que é a palavra, ela gera em mim a mudança de mentalidade. Aí sim, penso, logo existo. Eu vou agir de maneira com que eu penso. Estão conseguindo entender? Então, primeira coisa, a palavra ela tem que gerar mudança em mim. Se a palavra não está gerando mudança, o que está adiantando? Eu estou sendo salvo do quê? Da minha crendice? Aí eu acredito que eu estou salvo, eu estou salvo. Então eu sou o Albert Einstein. Eu acredito que eu sou. Quem vai falar que não? Não existe isso, gente. Eu tenho que salvar as minhas ações. E o que salva as minhas ações? A palavra, porque ela modifica o meu interior. Vou dar um exemplo.
Eu era um prostituto, a palavra de Deus veio sobre mim, mudou a minha mentalidade e eu parei de me prostituir. Eu era um ladrão, a palavra mudou a minha mentalidade, não roubarás e tal, não sei o que, mudou a minha mentalidade, meu coração, eu parei de roubar. Estou salvando as minhas atitudes, porque as minhas atitudes eram de morte, agora vai ser de vida. Eu estou mudando as minhas ações. Lembra daquela técnica lá que a gente usa lá para pensar? Pensamento, sentimento, ação e resultado. É uma técnica da psicologia. Pensamento, sentimento, ação e resultado. Então, se eu penso, logo vai vir o sentimento. Os meus sentimentos vão fazer eu agir e vai trazer o resultado. E se nós pensarmos, gerar sentimento mal, qual que vai ser as ações? Más. E o resultado? Destruição. Então, o que tem que mudar, primeiramente na vida do homem, é o pensar dele, é a mente dele. Por isso nós estudamos a Torá. A Torá, ela tem o poder de nos modificar, de curar, cura o medo. Ela cura o medo, tinha gente que tinha medo, não tenho medo de falar, tenho medo de não sei o quê. Cura o medo. E a pessoa vai receber um espírito de ousadia, de intrepidez, vai começar a falar, pregar e fazer as coisas acontecerem. A palavra tem esse poder, curar os traumas. A palavra gera mudanças em você. Você era introvertida, retraída. Essa daqui não falava nada no começo das aulas de teologia. Agora só dá ela lá. Pastor, eu estudei, que não sei o que lá. Ó, pastor, mas não falava nada. A palavra está gerando o quê? Mudanças. De quê? De comportamento. E é isso que o Eterno quer de nós. Aí, olha que interessante. Nós estamos falando de voto para elevação. E o que a palavra gera em nós. Olha que maravilhoso isso. Então, se Yeshua é o acesso, é a palavra que vai gerar as mudanças de comportamento, ele não quer que a gente fique só no ato. Por quê? No ato é lugar de todo mundo. E qual o trabalho aqui? Ó? Pecado, lugar de sacrifício e limpeza. De resquício de pecado. O que as pessoas, maioria faz? Eu quero a graça. Eu entro, pego, me relaciono, peço perdão, me limpo da palavra e volto a pecar. Só fica assim, só no ato. Só no ato. Só no ato. Aí na aula de teologia eu falei pro Vaso, eu falei assim, mas se eu pegar uma pessoa que está aqui, ó, e colocar aqui dentro, o que você faria aqui dentro? Ah, eu ia orar aqui dentro. Eu falei, não. Mas aqui tem que acender as velas da menorá, colocar o óleo, aqui fazer o pão, comer do pão, tem os incensários, tem os serviços aqui. Mas eu não sabia porque não pegou a instrução, por isso tem 5 colunas, 5 colunas representam a Torá. Sem instrução ninguém consegue fazer os serviços a Deus. Então as pessoas que não recebem instrução, como que elas vão elevar o nível delas espiritual? Um exemplo, sem instrução, como que eu vou dar do pão para os outros se alimentar? Aqui tem os pães da preposição, que representam o alimento espiritual. Como que eu vou dar alimento espiritual para as pessoas se elas não receberam a instrução de como dar esse pão da vida, para as pessoas se alimentar, ficar fortalecidas? Ela não sabe nem preparar o pão. Eita, ela não sabe preparar o pão. Olha. Por incrível que pareça, o dia de preparar o pão é no Shabat. No dia de trocar. Ó, menorá é o que? Luz. Como que eu vou ser luz para as pessoas? Sem instrução. Porque para entrar no santo lugar tem 5 colunas representando a Torá, a instrução. Como que eu vou ser luz sem instrução? Porque lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. Como que eu vou iluminar sem a palavra? Estão entendendo? Então a palavra serve para me instruir. Não onde está escrito isso daqui, na Brit Hadashah. 2 Timóteo 3, versículo 16, todo mundo gosta de usar. Que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, corrigir e instruir, para que o homem de Deus seja perfeito. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Para fazer o trabalho, querido. Sem instrução você não sabe trabalhar. Pega um cara que não tem instrução de pedreiro e fala, constrói uma casa. Pega um cara que não tem instrução de medicina e fala assim, vai curar alguém. Vamos avançar, senão não consigo terminar o raciocínio. Aí beleza. Aí quem recebeu a instrução? Os Kohanins. Então eles são diferenciados.
Aí olha que interessante, quanto mais eleva o nível, menos pessoas tem. Lembra como nós éramos lotados? Aumentou o nível, diminuiu as pessoas. Quer lotar uma igreja? Só começar a pregar, aceita Jesus para morar no céu. Lota a igreja. Começa a fazer milagre. Eita, milagre, pá, tá, você vai ser, meu Deus. Aí a pessoa não aprende nada. Chegou, virou um culto da hora. Mano, um culto, glória a Deus. Qual foi a palavra de ontem? Quem estava? Foi tremendo. 33. Não. Números 33. Aí. Tem que saber qual foi a instrução, do que falou, o que Deus falou comigo, o que eu aprendi nessa palavra. Não adianta falar, ah, mano, o culto foi tremendo, não foi? Mano, que culto foi esse? Que tá um arraso, que culto foi esse? Que culto foi esse? Culto foi tremendo. Foi. Mas o que você aprendeu para a tua vida? Fala, o que você aprendeu para a tua vida? O que vai servir para a sua conduta, para modificar as suas ações? Senão não adianta. Mesmo quando eu chegar lá no mestre, que treino, mano, o treino foi tremendo. Mas pastor, o que você pegou? Não sei, só sei que foi assim. Só sei que foi assim, tipo. Não adianta. O cara não aprendeu nada, não aprendeu passar, não aprendeu guarda, não aprendeu nada. Foi tremendo no quê? Você aprendeu nada. Estão entendendo o raciocínio? Então, quanto mais você leva, menos pessoa vai estar do seu lado. Não tem jeito. Ou você fica no lado do mundo, ou você se eleva. Aí a gente vai se elevar, pegar a instrução da Torá e ser um sacerdote, porque Ele nos fez reis e sacerdotes. Através de Yeshua nós podemos. Beleza? Só que até aí não é o propósito de Hashem. O propósito de Hashem é que sejamos igual a Cristo. Sabia disso? O varão perfeito. Nós temos que caminhar a estatura do varão perfeito. Quem que é? Sumo sacerdote. Yeshua faz o papel hoje de sumo sacerdote? Então o objetivo é chegarmos a nesse nível. É onde a presença de Deus se materializa. Em nós que carregamos a presença da Deus. Estão conseguindo entender? O nível que devemos chegar é aqui. Por isso que Ele desenhou isso para nós. Para nós passamos pelas portas, entramos pela porta que é o acesso de Yeshua, vencemos o pecado, nos purificar, receber a instrução, fazer os serviços do reino e oferecer sacrifício pelo povo. Igual Yeshua fez. Ele chegou ao nível de sacerdote, se sacrificou pelo povo. Estão conseguindo entender? Corpo de Mashiach. Nós precisamos ser um corpo de Mashiach. Corpo de Mashiach é sacrifício pelo povo. É função do sumo sacerdote. Então, para que você está aprendendo tudo isso? Não votar, se votar, votar e cumprir. O voto que é nulo, o voto que é aceitável a Deus. Para que eu estou aprendendo? A não ficar fazendo tantas promessas. Minha palavra ser sim, ser não, honrar o que eu digo. Porque são as suas ações que vai trazer elevação para a tua vida. Não é o teu conhecimento só intelectual. Ah, eu sou um sacerdote, conheço tudo que tem que fazer aqui dentro. O que você fez hoje? Eu não fiz nada. Vai para o inferno. Por isso veio esse termo, vai para o inferno. Vai ser julgado lá na GN para ser queimado. Serve para nada, inútil. A árvore que não serve para nada, corta e isso serve para ser queimado. Gena, queimado. Não serve para nada, inútil. Gente, vamos ser útil. Vamos ser uma obra viva de Deus na terra. Aí vamos voltar. O desenho foi da hora? Tá vendo? Tá vendo? Mas a instrução, tá bom. Tá vendo? Então nós temos que pegar a instrução para mudar o nosso pensar, mudar os sentimentos, as atitudes, para termos resultados correspondentes ao que o Eterno quer, para os frutos dignos de arrependimento. Você está nesse caminho de techuvá, de volta, de arrependimento, você tem que fazer isso. Aí beleza. Qual é o problema da Shavuot? Juramento. Ele pode te levar ao pecado. Por que pode te levar ao pecado? Como Yeshua diz, seja a sua palavra sim ou não. Não precisa você fazer tanto juramento. Por que ele pode?
Porque tem pessoas que acham que estão no nível de, eu tenho capacidade para cumprir o voto que eu fizer a Deus. Na cabeça dela, ela acha que pode. Mas na prática ela não tem experiência. Então, por falta de experiência, pode levar ao pecado que ela vai descumprir. Então, conseguiram entender? Mesma coisa na minha cabeça. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu fui num seminário do Caio e eu vi lá os caras, ele dando aula com faixa preta, uma posição da hora, que eu não lembro mais, mas era uma posição legal. Aí eu fiquei olhando, na minha cabeça, mano, eu consigo fazer. Na minha cabeça, eu falei, mano, eu consigo fazer, peguei. Isso é o que eu achava. Ó, faixa branca metida a faixa preta. Não. Eu achava que eu tinha pego o movimento. Só que eu não tinha o quê? A prática do movimento. Aí eu fui lutar com o Rodrigo. Mano, o Rodrigo. Faz o Rodrigo. Aí eu falei, essa é a hora de eu usar. Rodrigo, sabe? Passa aqui a perna, já se dá, eu já pego de uma, de outra. Eita, vou catar. Aí fui fazer, as pernas caiu, ele já passou com a barrigão assim, já passou a barba. Tchau. Eu falei, mas o Leandro que estava lá, eu falei, não, o que aconteceu? O pastor, você soltou a perna aqui, fez. Eu não sei, pra cá. Eu não sei a prática. Eu olhei ali, visualmente, tem gente que é assim. Ouve a palavra e fala assim, não, eu vou fazer o voto, eu consigo. Vou cumprir. Você nunca fez voto de nada. Você nunca falou assim, ó, eu vou ficar 2 horas em jejum. Aí inventa-se um jejum de 12 horas e fala, vou fazer. Aí chega no meio do dia, mano, não consigo, mano, eu tenho que comer, eu vou entregar meu jejum. Aí ora a Deus entregando No meio do dia. Você estabeleceu 12 horas. Aí chega no meio do dia, você fala, Senhor, não estou aguentando, mano, estou passando mal, Senhor me perdoa, não sei o que. Irmão, não faça. É um voto. Um voto de tolo, Deus não quer sacrifício de tolo. É um juramento imbecil, né? Uma promessa sem jeito. Já viu? No Chico promessa desgastada, ou promessa sem jeito. Ele prometeu dar tudo dinheiro para Nossa Senhora lá, lembra? Então, gente, nós temos que tomar cuidado para não fazer umas promessas desse jeito aí. Temos que tomar cuidado para não falar, não falo só no tocante voto com Deus, juramentos com Deus, mas até no trato com pessoas. Até no relacionamento interpessoal. Porque o que você faz aos homens, você faz a Deus. Verdade. Entende isso? O que você faz aos homens, você faz a Deus também. Então, palavra é palavra. Ainda que dou para cumprir, mano, eu dei minha palavra, eu vou honrar minha palavra. Às vezes tem coisas que eu perdi por causa da minha palavra. Negócio, às vezes, que eu fiz, eu dei uma palavra e depois eu vi lá atrás e falei, mano, estou tomando um prejuízo, mano. Estou tomando uma bica. Mas por causa da minha palavra, eu vou fazer o quê? Cumprir. Senão, que tipo de homem que eu sou? Beleza? Então, essa é a primeira parte, votos. A segunda parte, olha que interessante. Está ali no capítulo 31. A guerra contra os midianitas. Então, Deus vai tratar, olha que o pensar de Deus. Deus trata do voto, da palavra ser sim, ser não, o que você falar, cumprir, cuidado com o que você vai voltar, jurar, prometer, enfim. As suas ações têm que corresponder às suas falas. Beleza? Beleza. Aí na segunda parte do capítulo 31, vai ter a ordem de Hashem para guerrear contra os midianitas. Por quê? Lembra lá dos midianitas que seduziram Bilã, que é Balaão, para profetizar maldição contra Israel? Porém, o Eterno, para o Hashem, louvado seja Ele, bendito é esse nome, Ele, com o seu poder, modificou as palavras de Bilã e trouxe bênção ao invés de maldição. Só que, o que Bilã vai fazer, Balaão? Balaão vai dar uma dica ao rei dos midianitas para que envie mulheres a Jerusalém para seduzir o povo. Não é que sem vergonha, não? Profeta sem jeito também, né? Ele deu dica, falou, ó, Deus não quis amaldiçoar esse povo não, você não só sabe bênção. Mas, se você mandar umas mulheres dessas daí, o povo cai. Você é profeta de Deus ou do Satanás?
Não, tá de brincadeira. Tem gente que é assim. Às vezes fala coisas bonitas de Deus, mas só dá conselho do Satanás. Tem gente que prega que é uma maravilha. Eu já vi com esses olhos que a terra de comer. Ó, eu já vi, não, é experiência vivida, não é contada pelos outros. Pessoa prega, pula, roda, pula, aí chega num casamento para pastorear, fala assim, você tem que separar. Mas cadê as características que o sacerdote avalia se pode separar ou não? Tem característica, não tem? Pode separar, não pode? Tem que saber. Não é assim, separa. Deus não quer você amarrado com ninguém, não. Quem escolheu a pessoa foi você, quem se amarrou foi você. Às vezes foi nem o Eterno que pregou, você que escolheu errado. Aí eu vi já pessoas que pregam muito bonito e falam assim, ó, você tem que separar. Eu falei, não, tem que separar o quê? Não tem adultério, não tem caráter, só porque o relacionamento está ruim, tem que corrigir os erros e... Aí você vê os conselhos de vilão. E Apocalipse vai falar para nós não seguirmos a doutrina de Bilã, de Balaão. Porque é uma doutrina furada. Aí o que Balaão fala? Fala para o rei dos midianitas mandarem mulheres para quê? Para seduzir o povo. Aí foi na porção Pinhas, Finéias, a porção anterior. As mulheres vêm, entram em Jerusalém, os cabeças lá das clãs começam a se relacionar com as mulheres bonitonas. Até que um cabeça de uma tribo levou a mulher lá para o esquisito, e aí Finéias furou os dois com a lança trazendo o juízo de Deus. A praga cessou quando Finéias fez isso. Finéias agora, na batalha contra os medianitas, agora no capítulo 32, ele vai ir como sacerdote, para intervir ali nas orações, na mediação com Deus. Moisés, ele vai convocar 1000 hebreus de cada tribo para ir contra os midianitas, para ir para peleja, para destruir, sabe, tudo que vem dos midianitas. Consegue entender? Destruir tudo que é dos midianitas? Você consegue destruir isso na sua vida? Primeiro precisa saber o que é dos midianitas, né? Todo paganismo, toda idolatria, toda prostituição, todo adultério, toda mentira, todo engano. Você tem que destruir isso da tua vida, de uma vez por todas. E você tem que guerrear para destruir. E pode ver que esses conflitos acontecem onde? Nas carnes, na sua vida. Para você eliminar isso de você, você tem que guerrear, você tem que lutar. Então Moisés convoca 1000 de cada tribo para ir para a guerra contra os midianitas. E aí, olha o que acontece. Geralmente, quando a gente sai de uma batalha vencida, a gente traz consigo o gosto da vitória. Não é? Mano, venci minha carne, venci não sei o quê. Aí a gente traz, que nós chamamos de despojo de guerra. Aquilo que nós conquistamos nas batalhas. Porém, até isso você tem que purificar. Meu Deus, isso é forte. Isso é forte. Por que você tem que purificar? Ó. Então o que está acontecendo no capítulo 32? O povo é convocado para ir para a guerra contra os midianitas, para trazer o juízo de Deus contra os midianitas. O juízo de Deus é o que? A sentença. É destruir tudo que pertence aos midianitas. E aí eu já trago para a minha vida. Eu tenho que destruir tudo aquilo que pertence ao paganismo. Eu tenho que tirar da minha vida, eu tenho que eliminar toda a conduta errada, toda ação errada, toda mentira de lábios, toda contaminação de ídolos, toda contaminação sexual, todo mal eu tenho que tirar da minha vida. Depois que você venceu essa guerra, você tem que tomar cuidado ainda com os despojos da guerra. O que é os despojos? Aquilo que vem com a vitória. Às vezes a soberba, a prepotência. Entendeu? Eu sou embaçado, eu sou imbatível, nós guerreamos, nós conseguimos, nós não sei o quê. Onde foi falado de vez nariz empinado, ó, onde foi falado, vocês prestaram atenção na palavra? Sim. Isso também é disposto de guerra. O cara começa a ficar muito valente, muito bravo, muito bom de Bíblia, muito não sei o quê, muito, sabe, muito. Aí ele começa a se elevar, eu sou coregador, eu sou... Cuidado! Cuidado! A nossa elevação é para que a gente se torne igual a quem? Yeshua. E o que ele fez? Tem o mesmo sentimento, Rav Shaul falou assim, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não tentou usurpar o lugar de Deus, tomar o lugar de Deus, mas se humilhou para nos enriquecer. Se humilhou, tomou a forma de servo, ele se diminuiu para nos elevar.
Ele se diminuiu para nos elevar. Lembra do estatuto que nós estudamos? Ele se contaminou para nos purificar. O estatuto da vaca vermelha, quem estava aqui lembra disso, né? O sacerdote se contamina para purificar o povo. Ele se diminuiu por causa de nós. Ele, né, se ofereceu como expiação dos pecados por conta de nós, obedecendo o chamado do Pai. Então, se nós formos igual a Yeshua, nós devemos ter o mesmo sentimento que houve nele. Então, as nossas guerras vencidas, travadas, Baruch Hashem. Bendito seja Ele. Glória ao Eterno. A minha glória com o outro não divido. A glória é dele. O peso da Kevod, todo esse peso de, sabe, glorioso, é dele esse peso, essa autoridade, pertence a ele. O que pertence a mim? O gosto da vitória, o sabor de desfrutar, sabe? Morechar na ralá, conquistar, usufruir daquilo que ele me deu. Isso daí é meu, pertence a mim, ele me deu esse gostinho. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque as pessoas, elas começam a evoluir, vencer as batalhas, elas começam a se tornar independentes. Eu não preciso de você, eu preciso só de Deus. Não. As pessoas que estavam ali precisavam do sacerdote, por isso que ele estava lá, Finés, foi como sacerdote. Pessoas que foram para a guerra precisavam de Moisés, que estava na liderança. Precisava. Você precisa estar debaixo de uma autoridade te conduzindo. Ontem foi falado sobre isso. Se você não se coloca debaixo de ninguém, alguma coisa está errada. Não é isso? Alguma coisa está errada. Se ninguém fala no teu coração, talvez você não tenha direito de falar no coração de ninguém. Então nós temos que aprender isso com essa porção. Para quê? Para que as nossas vitórias não tragam despojos impuros e aquilo acaba nos trazendo impureza, acaba nos contaminando. Que aí você vem com soberba, com egoísmo. O que adiantou as suas batalhas? Acabou de... Então até os despojos de guerra, o que era o despojo de guerra nessa época? Os bens, né? Tipo vaca, ovelha, gado, essas coisas. As mulheres que eles traziam, tudo que eles conquistavam na guerra, que eles traziam, tinha que passar por um processo de purificação para ser usufruído. Eu entendo isso na nossa realidade como as nossas guerras vencidas, sabe? A elevação, as conquistas, os carros que a gente compra, a casa, os nossos bens, aquilo não pode trazer a soberba sobre nós, não pode trazer a prepotência, esses sentimentos ruins. Verdade. Que nos colocam olhando para as pessoas assim. Não, você tem que continuar sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa. Esses dispostos têm que ser purificados antes de chegar para você. Você tem que saber quem te deu a vitória. Quem te cercou de benefício. Sabe, o autor que fez isso. O Senhor dos Exércitos. Que fez você vencer as suas batalhas. A gente só vence as nossas guerras internas, nossos conflitos por conta de quem? Do Ruach HaKodesh, do Espírito de Hashem que está sobre nós. E pelo poder da palavra que nos instruiu a fazer o certo. Então a glória de quem é? É dele. A alegria de conquistar é nossa, a glória é dele. Conseguiram compreender? Então na segunda parte nós vamos tratar disso. E você tem que saber disso. Terceira parte é o pedido de Rúben e de Gade. Por quê? Agora eles vão atravessar o Jordão, batalhar na terra que é para ele tomar posse, como o Eterno havia prometido. E aí eles fazem um pedido a Moshe. Eles vão fazer um pedido a Moisés. Fala, Moisés, o negócio é o seguinte. 12 tribos para dividir aquela terra lá, tipo, quero não. Faz o seguinte, dá para as 10 tribos, nós aqui de Rúben e de Gade, nós ficamos do lado leste do Jordão, nós estamos desse lado de cá. Porque para você alcançar a terra prometida, você tem que atravessar o Jordão. Se fosse uma igreja pentecostal, estaria todo mundo rodando nessa hora. Tem que atravessar o Jordão. Você tem que atravessar. Aí, qual foi a proposta dele? Esse lado aqui mesmo e o povo lá conquista. Só que Moisés vai fazer o quê? Um acordo com eles. E lembra que o Eterno tratou as palavras? Seja sim, seja não. Não prometa nada e não cumpra, tal, voto, juramento. O Eterno já tinha tratado, não tinha? Aí o que Moisés vai fazer? Moisés também sabido, guiado pelo Ruach HaKodesh. O que ele vai fazer? Então vamos fazer um seguinte. Vamos fazer um pacto aqui, uma aliança. Você vai com o povo conquistar a terra e lutar, porque se vocês não for juntos vai dar ruim, vai dividir o povo e vai dar problema. Então você vai junto, vai conquistar a terra junto com o povo, vai estabelecer a casa, vai estabelecer todos os negócios, depois
vocês assumem a sua parte do lado de cá. Estamos acordados? Estamos acordados. Acordo feito por palavra tem que ser honrado pelas atitudes. Então os caras vão lá para a guerra, estabelece a paz, ganha tudo, estabelece as casas, e aí pega a parte deles. Porque esse foi o trato. Então veja que o Eterno sempre vai nos preparar antes de acontecer alguma coisa. Hoje você está sendo preparado, sabe para quê? Para quando você sair lá, os seus acordos, os seus juramentos, as suas promessas não caírem por terra. As suas atitudes serem ilibadas, uma conduta reta. Sabe para quê? Para que depois que você conquistar tudo, também não subir e empinar o nariz e falar, eu sou embaçado. Pegou isso? Essa porção tratou do nosso caráter. Ela trata do caráter do homem. E das vaidades que geram em nós. Quando nós ganhamos muito, conquistamos muito, ganhamos dinheiro, fizemos negócio, começamos a crescer. Ela trata dessa vaidade. Porque quando a gente recebe o aplauso dos homens, geralmente a gente, esse é um sentimento. Mano, eu tô embaçado, tô zica. Só que quando você recebeu os aplausos dos homens, você já recebeu o seu galardão. Por isso que tem obras que a gente faz aqui que eu falo assim, nem mostra. Porque eu não quero o aplauso dos homens. Eu quero o galardão de Hashem. Os homens nem precisam ver o que eu faço. Mas o Eterno tem visto. A importância, sabe, a kavaná, a intenção do coração, ela é mensurada pelo Eterno. Veja que na época que era para trazer uma oferta ao Senhor, Abel e Caim levou. Só que Abel levou das primícias da sua gordura, levou a oferta, do melhor. E Caim? A Bíblia fala que ele levou também. Ele não desobedeceu a Hashem, ele também fez o que tinha que ser feito. Só que o problema é o seguinte, de que maneira que você está fazendo? Eu estou cumprindo o Shabat, para quê? Para ganhar só bencinhos? Não é para mudar a sua conduta? Não é para você se policiar? Não é para você receber a instrução? Saber votar de maneira consciente ou não votar? Por isso não vote no PT. Brincadeira, viu? Você vota o que você quiser. Você está aprendendo aqui. Você faz o que você quiser com a instrução. Então, votar de maneira correta. Fazer os seus acordos de palavra honrando com as suas atitudes. Não volte atrás. Em acordos assim. Não volte. Ah, mas eu vou perder, pastor. Não posso voltar atrás. Mas você não acordou, você não mensurou, você não calculou que você ia perder? Não, então honra a sua palavra que sai mais bonito. Depois na outra você ganha. E assim vai. Até a gente conquistar o que o Eterno nos prometeu. Amém? Amém. Depois dessa batalha, eles conquistam a terra dividida e Baruch Hashem por isso. E aí vai acontecer a Parashá Masei. Por quê? Agora vamos contar a historinha das 42 paradas que nós tivemos, das jornadas, de como foi tudo a conquista. Vamos relembrar tudo isso daí? Porque tem pessoa que chega lá, mas não lembra o processo. Por isso que às vezes o nariz empina, não lembra. Você não lembra do teu processo não, querido? Você não lembra que você passou necessidade, passou fome, passou frio, passou sede. Você não lembra de tudo isso? Agora que você conquistou, está aí com o nariz empinado, por quê? Não foi Hashem que te conduziu? Não foi ele que fez todas essas maravilhas? Lembra? Aí nós vamos lembrar, à noite. Por isso que vai ser forte. Eita, glória, glória, glória. Glória a Deus. Meu Deus. Amém? Amém. Pegou a visão, gente? Sim, amém. Cuidado com os votos, com os juramentos, com as palavras que saem da sua boca. Honra as suas palavras. Verdade. Precisa ficar votando? Se você tivesse ensino ou não, nem precisa votar. É preciso. Mas se quiser votar por uma intervenção divina, é um sacrifício para mais. Você vai fazer. E o Eterno vai intervir se você honrar o seu voto. Igual Ana. Ah, para me elevar? Também. Nazireá, se abster de relações sexuais, que você pode, mas você se abstém para se elevar também. Vamos falar, vou ficar 1 ano sem relação sexual. Não faz isso. Um dia ficarás, naturalmente. Mas não é agora, né, irmão? Se você tiver lá nos 80 anos, 90, não sei. Vai virar amigo. Mas agora não é a hora. Fechou? Fechou. Amém, meus irmãos? Amém. Baruch Hashem, espero que vocês tenham compreendido a mensagem e não erre o alvo.
honra as suas palavras, as suas ações retas, toma cuidado para que os despojos das suas guerras, das suas vitórias, e aquilo que traz consigo não eleve o seu nariz, não te torne orgulhoso, soberbo, prepotente. Então purifica tudo isso, santifica no Senhor, eleva a Ele toda a glória, toda a honra, de tudo aquilo que você tem ganhado para a glória de Deus, amém? E quando tomar posse da terra, leia de todas as jornadas que você percorreu até chegar onde você chegou, para que você não se desvie o coração do Senhor, amém? Amém. Vamos colocar de pé, eu chamo a pastora Érica também para encerrar aqui. Yair Adonai, Yitzhak Adonai, Paralecha, mas não é melhor a noite? Deixa eu pôr. Sim. Nós vamos fazer às 17 horas dos jovens. Vai pra lá. Ó, no término de cada livro, que nós não estamos fazendo e o Joshua trouxe pra gente, a gente tem que fazer Hazak, Hazak, Venit, Hazak. O que significa? Mano, meu presbítero não fala, não, agora você, viu? Nossa, você é presbitério, filho, daqui da igreja. Eu que ensinei. Quem te ensinou? Foi meu professor de ciência. É nada. Então nós temos que recitar, seja forte, sejamos fortalecidos, no término de cada livro. Então quando nós estamos terminando o livro de Bamidbar, nós vamos recitar. Amém? Amém. Não, você está terminando. Ai, meu Deus do céu. Só fazer, ó, só recitar agora aí, ó. Hazak, Hazak, Venit, Hazak. Hazak, Hazak, Venit, Hazak. De novo? Vamos de novo? Ó, Hazak, Hazak, Venit, Hazak. Hazak, Hazak, Venit, Hazak. Seja forte, sejamos fortalecidos. Amém? Amém.